Olá, nós somos alunos da terceira série do ensino médio da Escola Elisa Paiva e nós vamos apresentar um trabalho sobre os anelídeos na matéria de biologia. Os anelídeos pertencem ao filo Annelida, palavra que vem do latim annulus, cujo significado é anel. A presença de anéis é a sua principal característica. Além disso, são animais celomados, ou seja, têm a presença de celoma. O número de espécies dos anelídeos. Existe cerca de 16.500 espécies, sendo as minhocas as representantes mais conhecidas desse filo. Características: o habitat, normalmente, eles vivem na água, doce ou salgada, ou em locais de solo úmido. Modo de vida. Alguns têm hábito de vida livre e natante, outros vivem de modo séssil, possuem sexos separados, fecundação externa e desenvolvimento indireto. Os irudíneos são anelídeos que não possuem cerdas. A grande maioria vive em água doce, entretanto, existem representantes de água salgada. A principal característica dos anelídeos, além dos anéis metameros, é a simetria bilateral e o revestimento por celoma. Os folhetos germinativos. Os anelídeos são animais triblásticos. Possuem 3 folhetos embrionários: endoderme, mesoderme e ectoderme. Celomados. Possuem uma cavidade corporal revestida por tecido derivado da mesoderme chamada de celoma. E protostômios. O blastóporo origina a boca. Simetria. Normalmente os anelídeos têm simetria bilateral e são animais triblásticos, ou seja, possuem ectoderme, endoderme e mesoderme. Por suas características, os anelídeos são vermes mais desenvolvidos do que os plateumintos e os nemateumintos. Nutrientes: o alimento entra no organismo do anelídeo pela boca, passa pela faringe e pelo esôfago e chega no papo, onde é lubrificado e umedecido. Saindo do papo, o bolo alimentar é transportado para a moela, onde é triturado no processo chamado de digestão mecânica. Aí aqui tem uma imagem sobre o sistema digestório completo. Destino do blastóporo. Quando ocorre a formação do estágio de gástrula, o embrião possui uma cavidade interna chamada de arquêntero. Essa estrutura irá dar origem ao tubo digestório do animal. Além dessa cavidade, há uma abertura para o meio externo que conecta o arquêntero ao ambiente. Como realiza o transporte desses gases? Os anelídeos terrestres de água doce apresentam respiração através da sua pele, chamada de respiração cutânea, na qual esses organismos secretam ou mucam substâncias lubrificantes que facilitam a difusão de gases através do seu corpo. Quanto à presença de celoma, os anelídeos são animais cuja estrutura corporal é composta por anéis, ou metâmeros, revestidos por celoma. O celoma, por sua vez, é uma cavidade revestida pela mesoderme, na qual se alojam os órgãos internos do animal. Como os anelídeos não têm esqueleto, é o celoma que sustenta o corpo e auxilia na locomoção. A origem do celoma. O celoma surge durante o desenvolvimento embrionário, como uma cavidade na mesoderme por 2 processos: processo esquizocélico e processo enterocélico. Agora eu vou falar sobre a metaméria. Metaméria, em zoologia, é sinônimo de segmentação corporal. Está presente nos filos Annelida, Artrópoda e Chordata, e consiste na organização do corpo em segmentos, iguais ou semelhantes, que se repetem ao longo do seu comprimento, no eixo antero-posterior. Esses segmentos também podem ser chamados de metâmeros. Eliminação discretas. Os anelídeos e molúsculos possuem um sistema de tubos abertos, os nefrídeos ou metanefrídeos, o qual absorve os excretas do celoma ou do sangue e elimina-os por poros na superfície do corpo. Nos anelídeos, a eliminação de CO2 é feita pela pele e nos molúsculos, por brânquias ou pulmões. Sustentação corporal. O corpo dos anelídeos é revestido por celoma, uma cavidade preenchida por líquido que funciona como esqueleto hidrostático, dando a sustentação necessária para que o animal se movimente. Sobre a movimentação corporal. A locomoção é feita por contrações rítmicas da musculatura, auxiliada pelo esqueleto hidrostático.
Nos oligoquetos, na face ventral do corpo, estão presentes estruturas quitinosas que auxiliam na locomoção, as cerdas. Organização corporal. O corpo de um anelídeo apresenta 3 regiões, denominadas protósmio, tronco e epigídeo. A parte anterior do corpo é chamada de protósmio e é onde o cérebro do animal está. O tronco é formado pelos segmentos de animal, onde encontra a maioria do sistema. As classes. Os anelídeos são classificados tradicionalmente de acordo com a presença de cerdas em 3 grupos: os poligoquetas, os oligoquetas e os irudíneos. Aí tem a imagem de cada representante de cada grupo de anelídeo. A reprodução. Os anelídeos podem ser hermafroditas ou apresentar sexos separados. A fecundação pode ser externa, com liberação dos gametas na água, ou interna. O desenvolvimento pode ser indireto, ou seja, apresentar uma fase larval, ou direto, quando o ovo já eclode da forma jovem. Vou falar mais um pouco sobre a reprodução. A reprodução dos anelídeos é sexuada, sendo as espécies frequentemente oligoquetas e irudines, hermafroditas e com desenvolvimento direto. Existem, no entanto, formas com sexos separados e desenvolvimento indireto, através de uma larva trocófora e alguns casos de reprodução assexuada poligoquetas. Importância. Elas são reconhecidas pela sua importância no solo, pois cavam túneis e galerias que permitem a penetração do ar e da água na terra. Isso facilita o desenvolvimento das raízes das plantas. Além de ingerirem material orgânico do solo, também eliminam as fezes, contribuindo para a fertilidade com a produção dos humus. As minhocas da classe dos oligoquetas são de grande importância ecológica, como a Ana Suelen disse, principalmente por ser destritívora, ou seja, se alimentar de restos de vegetais e animais mortos, reciclando assim a matéria orgânica. As doenças. Os anelídeos não transmitem quaisquer tipos de doenças. O que acontece é que muitas vezes se confundem os vermes com os anelídeos. Porém, vermes são plateumintos ou nemateumintos, e esses sim são causadores de possíveis doenças. O nome científico é Annelida, a classificação superior, Anelídeo e o reino Animalia. E foi isso. Obrigada pela atenção.